Eu sou o jornalista Lucas Silva e, com um pouco de atraso, vamos falar de Grêmio. E além de Grêmio, hoje eu vou fazer diferente. Quero falar do Juventude, do Inter, do Caxias, do Ipiranga, São Luís, São José, Brasil de Pelotas e Guarani de Bagé. São esses os times que estão nos campeonatos brasileiros da Série A, Série C e Série D. Mas começando pelo Grêmio, no sábado, na Arena do Grêmio, enfrentou o Bragantino. Um jogo melhor, o Grêmio merecia ter saído com a vitória, mas terminou em 1-1. Segue fora da zona de rebaixamento, porém com riscos para a próxima rodada. A próxima rodada que terá pela frente o São Paulo. Jogo diante do Bragantino foi melhor do que contra o Santos, onde venceu, e contra o Atlético Grau no meio da semana pela Copa Sul-Americana. Teve um desempenho melhor, claro que não foi mil maravilhas, porém teve sim um desempenho melhor. O gol do Grêmio foi marcado por volta dos 41 minutos do segundo tempo pelo belga Amuzu. Um belíssimo gol, primeiro gol do belga com a camisa do Grêmio. Entrou muito bem na segunda etapa, mas em questão de 2 minutos depois do gol gremista, o Bragantino chegou ao empate com o Pita. Rapidamente, os destaques positivos dessa partida: Igor Serrote jogou muito bem, Volpi fez uma defesa muito difícil, Marlon também foi bem, mas temos que falar novamente de Gemerson, né? Foi muito mal, não está merecendo nem ficar no banco de reserva. E a novidade negativa e triste foi a escalação como titular do Natan, o pescador. Também não fez nada, teve um lance no segundo tempo, não dava para acreditar que errou um passe de poucos metros. O Grêmio conquistou 1 ponto, está fora da zona de rebaixamento, está em 15º lugar com 8 pontos. 2 vitórias e 2 empates. Falando do Internacional, que neste último domingo jogou no estádio Newton Santos, o Engenhão, do Rio de Janeiro, onde foi goleado por 4-0, com 2 gols de ex-gremistas, Alex Telles e o Cuiabano, os 2 laterais esquerdos que passaram pelo Grêmio. Juventude também jogou no sábado, levou 5 do Fortaleza no estádio Presidente Vargas, lá no Ceará. E com essa derrota, Juventude entrou na zona de rebaixamento, está com 7 pontos e fica na 18ª posição. Outro ponto dessa derrota do Juventude para o Fortaleza foi a demissão do técnico Fábio Matias. E o Juventude, por enquanto, não tem técnico. Hoje, o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C e Série D, as 4 divisões nacionais, contam com 9 times gaúchos. A única série que não tem nenhum representante gaúcho é a Série B. Na Série A temos o Grêmio, Juventude e Internacional. Série C, o Caxias e o Ipiranga. E na Série D, São Luís, Guarani de Bagé, São José e Brasil de Pelotas. Estou vestindo hoje a camisa do Caxias, pois é o melhor time gaúcho dentre as 4 divisões. O Caxias hoje é líder da Série C, com 12 pontos em 5 jogos. Perdeu somente um jogo na competição. E o Ipiranga, que é outro time gaúcho que está na Série C, está em 10º lugar com 7 pontos. Na Série D, o formato é diferente, tem grupos, e os gaúchos estão no grupo A8. O melhor time gaúcho na Série D
é o São Luís, que está em quarto lugar e por enquanto é o único time que está se classificando para a próxima fase da competição. A rodada do fim de semana no Campeonato Brasileiro Série D foi a rodada dos confrontos dos gaúchos. Enfrentaram entre eles e em Juiz, São Luís venceu por 1-0 o Brasil de Pelotas e em Bagé o Guarani venceu também por 1-0. O Campeonato Brasileiro da Série D são 64 times divididos em 8 grupos e os 4 melhores de cada grupo se classificam para a segunda fase. Neste último domingo, a seleção brasileira de futebol de areia foi campeão da Copa do Mundo pela 7ª vez. Foi a primeira Copa do Mundo de futebol de areia sediada no continente africano e o anfitrião foi o país de Seychelles. A competição contou com 4 grupos, com 4 times cada. O Brasil ficou no grupo D, com a Itália, El Salvador e Omã. Na fase de grupos, o Brasil venceu seus 3 jogos, vencendo por 3-1 a seleção do El Salvador, venceu por 2-1 a seleção italiana e por 11-1 a seleção de Omã. Nas quartas de final da competição, que teve início lá no dia 1º de maio, enfrentou a Espanha, que venceu por 6-0. Já nas semifinais, enfrentou a seleção de Portugal, onde venceu por 4-2. Na decisão, enfrentou a Bielorrússia, ou também conhecida como Bielorrússia, venceu por 4-3, um jogo muito difícil, e se consagrou pela 7ª vez o maior vencedor da Copa do Mundo de Futebol de Areia. E falando um pouco de seleção brasileira, agora do futebol profissional, nossa seleção anunciou o novo treinador, ex-Real Madrid, o senhor Carlos Ancelotti. Agora, definitivamente anunciado como novo treinador. Espero que faça um bom trabalho, a seleção precisa, pois faz muito tempo que não temos mais seleção. Hoje a nossa seleção perde para qualquer outra seleção e fica difícil de torcer. Para encerrar, retorno a falar do Grêmio, que na próxima terça, conhecida como amanhã, enfrenta o Godoy Cruz às 19 horas na Arena do Grêmio. Confronto válido pela Copa Sul-Americana, a 5ª rodada da competição da fase de grupos. É muito importante vencer. Se vencer, já ocupa a primeira colocação e depende somente de si para a classificação às 8ª de final da competição. E no próximo final de semana, enfrenta o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Quero agradecer a todos. Meu muito obrigado, gratidão. Que Deus os abençoe e dá-lhe Grêmio.